E aí pessoal, beleza? Vamos fazer um exercício aqui como exemplo para linha de influência. Vamos considerar uma viga que seja com um trecho B apoiado, dois apoios aqui em A e apoio em B, e um trecho em balanço. Que essa viga tem um total de 8 metros, sendo 6 metros entre os apoios e mais 2 metros de balanço. Vamos fazer a análise com a carga móvel transitando de A, né, do início de A, passando, né, ao longo de toda a estrutura até chegar na porção final. E aí a gente vai analisar, então, para a carga unitária, aqui para a linha de influência a gente considera a carga unitária, né, transitando ao longo dessa estrutura. E aí a gente vai considerar a carga unitária no início, num valor aqui intermediário, numa seção, vamos colocar aqui seção S, que esteja a uma distância de 2 metros do início da viga. Depois essa carga unitária em B e depois no final. Vamos lá então. A gente vai fazer a linha de influência então das reações de apoio e, no caso, como tem dois apoios, linha de influência da reação de apoio ou as reações de apoio A e B, ou seja, linha de influência, reação em A e da linha de influência de reação em B. Vamos então considerar essa carga unitária em A. Vamos calcular então as reações de A e reação em B. Considerando a carga em A, lembrando, né, que essa carga vai transitar aqui de A até chegar na posição final. Aí vamos calcular, né, considerando a carga em cada trecho, em cada ponto, e ver o que acontece com a linha de influência. Como a gente está considerando, né, a linha de influência de reação de A e de B, vamos calcular as reações de apoio de A e de B. Considerando em A, vamos encontrar então a reação em B, com a carga unitária em A. Para achar a reação de apoio em B, então a gente faz o somatório de momento em A. Então vou colocar aqui, está calculando para carga unitária, né, no ponto A, carga em A. Para carga em A, então a gente tem somatório do momento em A igual a zero. Considerando que nesse sentido aqui, momento positivo, então a carga ela está no ponto A, carga 1 vezes a distância que é zero, que ela está exatamente no apoio, então vai ser menos 1 vezes zero, mais a reação em B no sentido positivo do momento. RB vezes a distância, 6 metros. RB vezes 6, isso tudo igual a zero. Daqui então a gente vai ter menos 1 vezes 0, 0 mais 6RB igual a 0. A gente conclui que a reação em B é igual a 0, quando a carga está em A. Para achar então a reação em A, eu faço o somatório das forças verticais igual a 0. As cargas apontando para baixo considero negativo, apontando para cima positivo, então eu vou ter RA e RB apontando para cima e a carga unitária apontando para baixo, negativo. Então eu vou ter RA positivo para cima menos a carga unitária mais a reação em B. Só que RB é zero.
Isso tudo igual a zero. Como RB é zero, daqui eu tiro que vai sobrar, né? RA menos 1 igual a zero ou RA igual a 1. Agora eu vou considerar que a carga móvel, né, deslocou até a seção S. Então, considerando agora carga na seção S, em S, que está a 2 metros do ponto A, ou seja, da origem. Vamos achar as reações de apoio em A, reação em B. Fazendo o somatório do momento em A igual a zero, a gente encontra a reação de B. Então eu vou ter a carga unitária, menos 1, no sentido negativo, né, do momento, menos 1, vezes a distância até o ponto A, 2. Vou ter a reação em B na distância de 6 metros, no sentido positivo, mais RB vezes 6, isso tudo igual a zero. Então eu vou ter menos 2 mais RB igual a zero. Ou 6RB, né, igual a menos 2, passo para o outro lado da igualdade, mais 2. Daqui eu concluo que RB é igual a 1/3. Para encontrar a reação em A, eu faço o somatório das forças verticais igual a zero, o somatório das forças em Y. Então eu vou ter menos 1 da carga unitária, apontando para baixo, mais a reação em A, mais a reação em B, que a gente encontrou que é 1/3. Isso tudo igual a zero. Ou RA é igual a 1 menos 1/3. 1 menos 1/3, RA é igual a 1 é igual a 3/3, né? 3/3 menos 1/3, 2/3. Agora a gente vai deslocar a carga unitária para o ponto B, que é a carga móvel. Fazendo então para a carga em B, fazendo o somatório do momento em A igual a zero, a gente encontra a reação em B. Fazendo o somatório do momento em A, então a gente vai ter a carga unitária, apontando no sentido negativo do que a gente convencionou para o momento. Então, menos 1 vezes a distância até o ponto A, 6 metros, mais a reação de B vezes os 6 metros. Isso tudo igual a zero. Então eu vou ter menos 6 mais 6RB igual a zero. Daqui eu tiro que RB igual a 1. Para achar a reação em A, faço o somatório das forças verticais igual a zero. Então eu vou ter a carga unitária apontando para baixo, menos 1, mais a reação em A apontando para cima, mais a reação em B que a gente acabou de encontrar, que é igual a 1. Isso tudo igual a zero. Menos 1 mais 1 mais RA igual a zero. Então corto menos 1 mais 1, que a gente tira aqui RA igual a zero. Ou seja, a reação de apoio em A será zero quando a carga unitária estiver em B. Por fim, vamos fazer agora para a carga unitária na extremidade do trecho de balanço. Então vou colocar aqui carga no balanço. A carga no balanço, então vamos encontrar as reações em A, reação em B. Fazendo o somatório do momento em A igual a zero, a gente encontra a reação em B. Então, as forças que a gente tem, que tem uma distância de A, então eu vou ter o sentido negativo do momento que a gente convencionou, positivo para cima, carga unitária apontando no sentido contrário, menos 1 vezes a distância.
2 metros, mais 6 metros, 8 metros. Menos 1 vezes 8. No sentido positivo, eu tenho RB. Mais reação em B. Reação em B. Vezes a distância, que é de 6 metros. Isso tudo igual a zero. Então, menos 8 mais 6RB igual a zero. Ou RB igual a menos 8 passa para o outro lado, 8 positivo. E o 6 que está aqui multiplicando vai para o outro lado dividindo. 8 sobre 6. Ou RB igual a 4 terços. Para achar a reação em A, faço o somatório das forças verticais igual a zero. Então eu vou ter RA apontando para cima, mais RB apontando para cima positivo, que a gente acabou de encontrar, 4 terços, menos 1 do carregamento unitário, isso tudo igual a zero. Então, RA, PC, passando para o outro lado da igualdade, vem mais 1, menos 4 terços. 1 é igual a 3 terços, né? Então vai ser 3 terços menos 4 terços. 3 terços menos 4 terços, RA igual a menos 1 terço. A gente já tem os resultados, então, de alguns pontos. E como a linha de influência para a reação de apoio ela é linear, então basta a gente unir esses pontos e a gente encontra, então, o gráfico da linha de influência. Vou redesenhar aqui a estrutura, essa estrutura. Então eu tenho reação em A, uma distância de 6 metros, que é a reação, o ponto B, e a extremidade da estrutura. Vou fazer uma linha aqui de lápis, talvez vocês não consigam ver aí, mas vocês podem fazer como um tracejado, só para fazer uma linha mais clara para a gente marcar a posição do ponto A, que é a posição do ponto B, ponto final aqui, que seria o trecho final do trecho em balanço. E aqui é onde teria uma outra seção intermediária aqui que a gente colocou, né, numa distância de 2 metros do início. Se eu estiver analisando só uma linha de influência, eu posso fazer, né, a linha de influência em cima da estrutura. Como é de reação de apoio, a parte positiva da linha de influência vai estar acima da estrutura e a parte negativa abaixo da estrutura. Como a gente vai fazer aqui duas linhas de influência, de reação em A e reação em B, então eu vou transferir, né, a linha aqui que representa a linha da estrutura, vou desenhar aqui novamente, para a reação de apoio em A e uma outra vez aqui para a reação de apoio em B. Então, para a primeira linha, a gente vai considerar, né, a linha de influência de reação em A e aqui a linha de influência para a reação de apoio B. Então, vamos construir, né, a linha de influência do apoio em A. A linha de influência significa, né, o comportamento da seção que a gente está analisando, no caso seria aqui o apoio em A, quando o carregamento vai percorrendo toda a estrutura. Então, quando o carregamento está no ponto A, o que acontece com a reação de apoio em A? A gente viu que para a carga em A, a reação do apoio em A é igual a 1. Então, vou marcar aqui 1. Como é positivo, para cima, 1. Está aqui numa distância 1. Ok? Esse ponto.
Quando a gente estava com a carga na seção S, a carga, né, foi transitada na TS, então na carga em S, a reação de apoio em A foi de 2/3. Então vou marcar aqui aproximadamente 2/3. Dividindo em 3 partes, né, em 3 partes de 1/3, então 2/3 estaria aproximadamente aqui. Que seria essa distância, 2/3. Positivo. Quando a carga estava no ponto B, a gente encontrou que a reação no de A era 0. 0. E quando a carga estava na extremidade aqui do balanço, a gente encontrou que a reação em A era menos 1/3. Então, coloca aqui, seria esse valor, de 1/3 para baixo, negativo, né? Menos 1/3. Então, basta unir os pontos. Então, essa é a linha de influência da reação de apoio em A. Então, quando a carga está aqui, essa vai ser a reação de apoio. Conforme a carga vai andando, a reação em A vai diminuindo, diminuindo até 0 quando a carga está no ponto B, e passa a ficar negativa, ou seja, a reação, né, passa a inverter. Antes ela estava segurando num sentido, quando chega nesse ponto, então aqui vai funcionar como uma gangorra, passa a segurar no sentido contrário, okay? De menos 1/3 quando a carga está aqui na extremidade do balanço. Agora vamos verificar então a linha de influência da reação em B, ou seja, nesse ponto aqui, quando a gente está analisando nesse ponto como que é o comportamento da reação de apoio com essa carga transitando. Então, a reação de apoio em B, quando a carga está em A, foi de, aqui ó, carga em A, reação em B igual a 0. Reação em B, 0 quando a carga estava no ponto A. 0, exatamente em cima, né, da linha de análise. Quando ela foi para a seção S, uma seção aqui que a gente considerou intermediária, então para a carga em S, a reação do ponto B foi de 1/3. Vamos considerar, a gente colocou aqui, né, em termos de escala, duas linhas equivalentes, né, ao valor unitário 1. Então aqui de 1/3, vamos colocar aproximadamente aqui. 1/3. Quando a carga estava no ponto B, carga em B, a reação em B foi de 1. A reação de B foi 1, que é esse valor aqui, igual a 1, positivo. E quando a carga estava na extremidade do balanço, a gente encontrou que a reação no ponto B foi de 4/3. 4/3 seria 1 inteiro mais 1/3, né? 3/3 mais 1/3. Então seria aqui. 1 mais aproximadamente 1/3 daria aqui, total de 4/3, que seria essa distância, até esse ponto. Linha de influência e só unir os pontos. Então, essa é a linha de influência da reação em B. É o que acontece aqui no ponto B, na reação, aqui nesse ponto, nessa seção, quando a carga vai transitando na estrutura, partindo do ponto A até a extremidade. O que acontece aqui com a reação em B. Beleza?